Bom, vamos lá então, pessoal. Bom dia. Bom dia. Prazer vê-los aqui. Gostaram da introdução do evento aí? Legal, né? Então tá bom. Pessoal, essa sala aqui especificamente, a gente vai passar o dia inteiro falando sobre o Windows 8, tá? Eu acho que vocês vão ter bastante... A gente tentou montar, né? O Bruno, responsável pela sala, tentou montar uma grade que vai desde o básico, que é o que é esse sistema operacional, quais são as novidades dele, até como que eu faço para criar uma app nativa para o Windows Store e como é que no final a gente vai ter aí uma mesa redonda para tirar dúvida, para a gente poder conversar com vocês para saber como é que está esse sentimento de vocês relacionado ao Windows 8, né? Só uma coisinha. Eu não sei, eu acho que eu estou falando também em nome do Dorta e de todo mundo, tá? O tempo é bastante corrido, 30 minutos não dá para falar quase nada sobre o assunto. Então, eu gostaria que as perguntas fossem guardadas para o fim do dia e aí a gente vai ter vamos ter uma hora inteira para responder, só para responder perguntas. A gente quer que vocês venham, que vocês tragam suas dúvidas, qualquer dúvida de desenvolvimento Windows 8, vocês tragam, a gente vai estar o Dorta, vai estar eu e o Vitor, que é o terceiro palestrante, e a gente vai estar à disposição para responder. Então, as perguntas, vocês anotam e fazem mais tarde, porque eu acho que não vai dar tempo para pergunta. É verdade, 30 minutos de palestra ficou um pouco corrido, então, assim, se der tempo, né, a gente tenta abrir no final, mas se não, venham, por favor, no último horário aí do evento, que a gente vai estar aqui justamente só para isso, para bater papo mesmo e para responder perguntas, tá? A primeira frase que vem na cabeça quando a gente fala de Windows 8 é uma que o Stephen Sinofsky... Alguém não sabe quem é Stephen Sinofsky? Todo mundo sabe, né? Então, ele é o presidente da divisão do Windows lá na Microsoft. A primeira frase que vem na nossa cabeça é: nós reimaginamos o Windows. O que ele quis dizer com isso? A gente percebe ao longo dos anos que, como o Ramon falou na introdução, tudo tem que evoluir. Tudo precisa evoluir. E se a gente for pegar aí, desde a versão do Windows 95 para o Windows 7, né, que é essa versão atual, a gente, apesar de ter diversas evoluções tecnológicas, ele sempre foi muito parecido, né? As coisas sempre foram muito iguais. Então a gente tem lá o desktop, tem lá os ícones do desktop, tem a nossa linha de comando para a gente executar. Então tem toda essa coisa sempre foi muito parecida. E aí, quando o Sinofsky soltou essa frase, nós reimaginamos o Windows, ele realmente quis dizer isso. Então, tudo que, a partir de agora, a partir do Windows 8, as coisas começam a mudar muito. A forma de fazer, o tipo de dispositivo que você vai usar com o Windows, a forma de utilizar o Windows muda. Então, muita coisa vai mudar, tá? Então, nessa primeira meia hora aí de conversa, o que eu queria passar para vocês? Quais são essas principais mudanças que vão ter para o Windows 8? Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero deixar uma coisa bem clara. Quem já programou para desktop aqui? Acho que todo mundo aqui é desenvolvedor? Tem alguém que não seja desenvolvedor? Tá. Quem programou para desktop aqui? Windows 7. Tudo que vocês fazem hoje, vocês podem continuar fazendo no Windows 8. Tá? Então, o modelo desktop, na verdade, ele continua sendo exatamente igual. Não muda nada. Exatamente a mesma linha de código que você tem rodando no Windows 7 hoje, você vai ter ela rodando no Windows 8. Tá? Então, tudo que a gente vai falar aqui, a partir desse momento, a gente está falando sobre um novo modelo de desenvolvimento, que é o modelo da Windows Store. Tá? Então, quando a gente fala de Windows Store, mais para frente aqui na palestra eu vou falar sobre isso. Mas tudo que a gente vai falar, a gente está falando sobre esse modelo de desenvolvimento. Tá? Vou tirar aqui um pouquinho o microfone para ninguém ouvir, mas é o modelo Metro, que não é mais Metro, né? A gente não pode mais chamar de Metro. Mas é sobre esse modelo, esse novo modelo Windows Store. Tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos parar um pouquinho para pensar, vamos voltar um pouco no tempo, né, e ver o que aconteceu com o Windows ao longo dos anos, o que aconteceu com o Windows, né? Olha lá, MS-DOS 1.0, vou passar aí uns GIFs. Ah, que bonito, tudo na base de linha de comando, né? Vocês sabiam que existia essa versão do Windows? Alguém sabia? Eu usei. Você não vale, né, Bruno? O Windows 2, por incrível que pareça, ele também existiu, né? Pessoal, reparem muito. Eu joguei pra caramba, o reverso, muito bom. Inclusive a versão do Windows 8 ficou bem legal, você chegou a ver da Microsoft Games? Então, pessoal, mas reparem bastante o que foi acontecendo, qual foi a grande mudança, de verdade, nesse tempo que acontece. O Windows 3.1, acho que a maioria, alguns já devem ter trabalhado com ele aqui.
Windows 3.11. Eu gostava muito desse Windows, cara. Eu jogava LFoot nele, velho. Era um negócio assim, absurdo. Hã? 95, né? Acho que a maioria já deve ter visto também. Próximo você pula, né? Dá pra pular, né? Essa versão foi... Né? Então, olha que interessante. Como, a partir de 95 até o Windows Vista, que vai terminar o GIFzinho, percebam quanto mudou, né? Em questão de interface, em questão de... Não mudou nada. Né? A coisa continua sempre igual. Então, a gente tem sempre lá o desktop, a janelinha abrindo, a janela de propriedades é sempre a mesma, a interação é sempre a mesma. Né? O Windows 2000, alguém teve o desprazer de trabalhar com ele? Não? Tá? Rolou o ME aí, hein? Não, o ME é esse daí. É esse daí. Mistake Edition, também conhecido como Windows, que deveria ter sido não existido, né? Esse demorou para sair dos nossos corações, né? E esse nem conseguiu entrar, né? Mas, cara, por incrível que pareça, o Vista foi extremamente importante na história do Windows, né? Porque, querendo ou não, ele trouxe muita coisa nova. Querendo ou não, essa questão toda da interface aero, tudo, foi o primeiro grande passo. Só que foi bom porque também viu que deu o primeiro passo errado, né? Então vamos voltar um passo atrás, né? Vamos voltar um passo atrás e vamos repensar o negócio de novo, né? Mas o que eu quero que vocês percebam com isso daqui, gente? Qual vocês acham que foi o primeiro dispositivo de interface com o computador que existiu? Como é que você falava com o computador? Qual foi o primeiro dispositivo? Alguém chuta? Teclado, né? Aqueles mainframe lá, aqueles caras, tipo, pegavam uma sala inteira, o computador, aí você chegava num tecladinho mínimo, digitava lá os comandos, ele ficava 2 horas processando, né? Mas era mais ou menos isso. Então, esse foi o primeiro grande dispositivo. Então, o que aconteceu? O primeiro sistema operacional, ele era baseado em linha de comando, né? O que veio depois? Qual é o próximo? O mouse, né? Então, o que acontece? A partir do momento do mouse, a gente começa a ter um outro dispositivo de interface. Então, como é que o sistema operacional se adaptou? Ele criou o sistema de ícones. Mas é interessante o sistema de ícones, porque ele é burro. O que ele faz? Ele tem um monte de ícone bonitinho lá, só que quando você clica 2 vezes no ícone, na verdade o que ele está fazendo é executar um comando. Né? Então, ele é só uma interface mais bonitinha para um comando pré-construído. Tá? E qual que vocês acham que é o próximo? Até hoje, a maioria aqui usa teclado e mouse. Mas qual que vocês acham que é o próximo dispositivo de interface com o computador? O touch. Né? Então, nada que faça mais sentido que a próxima versão do Windows ser baseado em touch. Né? Agora, uma coisa que é extremamente interessante, que a gente vê muita gente falando asneira por aí, é que, mas o Windows 8 ele foi feito baseado em touch, ele tem toda aquela carinha bonitinha para touch, e não dá para usar com teclado e mouse. Alguém usa o Windows 8 com teclado e mouse? Alguma reclamação? Algumas. Vão existir, né? Lógico que vão existir. Só que não mudou, tá? Assim, dá para usar os dois tranquilamente e também é mais legal. Agora, alguém usava muito o Windows 7, agora está usando muito o Windows 8 e sentiu a mesma diferença que eu? Porque eu sempre digo assim, quando eu faço palestra sobre o Windows 8, eu falo que usar o Windows 8, ele é mais ou menos a mesma coisa que você comparar um carro automático com um carro manual. O Windows 7, para mim, é um carro manual. Você tem que fazer tudo Você tem que ir lá, puxar, vir com o mouse e correr atrás das coisas. No Windows 8, não. Tudo está disponível para você o tempo todo. Né? Então, passando aí por essa historinha do Windows, a primeira frase que vem quando a gente fala do Windows 8. Né? Cadê o maldito menu iniciar, velho? Como é que eu starto esses programas malditos, né? Inclusive, tem uma coisa que é muito interessante. Quando você começa a usar touch, e depois você vai para um dispositivo que não tem touch, você começa a tocar na tela. Isso daqui acontece sempre. A gente faz isso direto. E na empresa, até é engraçada a comparação, mas na empresa, sabe onde que isso mais acontece? A gente trabalha lá com o Dell, com o Aptiplex, que ele é totalmente touch. Né? E a gente usa o Windows 8 nas máquinas, a gente desenvolve o Windows 8, a gente usa o Windows 8 nas máquinas. Só que a gente é uma empresa que trabalha com multiplataforma, então a gente também publica para iOS. E, cara, é incrível como todo mundo, na hora que vai publicar as coisas para iPhone, chega no Mac e fica tentando tocar na tela por causa do Windows 8, cara, não sabe. Mas, enfim, essa é a primeira fase que vem. Cadê o menu iniciar? Agora, vamos pensar um pouquinho por que ele sumiu. Né? Alguém aqui já teve a experiência de utilizar um tablet, alguma coisa touch com Windows 7? Como foi essa experiência?
Pode falar. Você já tentou fechar a janela? Foi terrível, gente. É horrível usar um Windows normal com touch. É muito difícil. Sem os ribbons ainda na época, é muito difícil. Por quê? Porque não foi pensado para isso. Ele não foi desenhado para isso. Não foi desenhado para pensar no dedo. Uma pessoa que pode ter um pouco mais de peso, alguma coisa assim, e usar o dedo lá para interagir com ele. Então, ele não foi pensado para isso, né? Então, qual que foi a solução? Esse é o novo, entre aspas, menu iniciar. Tá? Então, percebam que a gente tem uma organização nas coisas, né? Tem um agrupamento, tem tudo isso que vocês vão ver aí durante esse dia aí, que se vocês estiverem com a gente aqui na sala. Mas olha como ficou mais fácil de entender as coisas, né? Você organiza muito melhor as coisas aqui, tá tudo na sua cara o tempo todo. Então, quando a gente fala nesse novo menu iniciar, o grande conceito que hoje é o que manda, na verdade, não só na Microsoft, mas em qualquer outro tipo de desenvolvimento que você vai fazer hoje em dia, é uma palavrinha mágica que chama usabilidade. O X. Essa é a palavra do momento. Tudo que você puder fazer para que o seu usuário se sinta melhor usando a sua aplicação, você tem que fazer, né? Então, hoje o designer ele exerce um papel dentro da construção do aplicativo muito importante. E eu não digo só o designer do sentido do cara que faz o desenho no Photoshop. Estou falando do designer como um todo, o cara que desenha a usabilidade, desenha a navegação, tudo isso. Então, tudo que a gente for falar de Windows é sempre baseado nessa usabilidade. Depois, no último horário, eu estou com um tablet aqui, o Ramon chegou até a mostrar ele lá na introdução. Eu tenho um tablet com Windows 8, né? É um Omnia 7 da Samsung, tá? É o que foi dado no build do ano passado. E aí, quem tiver curiosidade, depois nesse horário, pode vir. Eu vou deixar ele disponível para vocês estarem mexendo, utilizando, para ver como é que funciona o Windows 8 com touch também, tá? Então, vai com Deus. Iniciar, isso foi muito útil por muito tempo, né? Mas, realmente, ele já deixou de existir. E aquele hack que o pessoal fez, né? Vai entender, né, cara? A gente tenta melhorar as coisas, o cara faz um hack para piorar de novo. Mas tudo bem, aquele hack deixou de funcionar, já não existe mais, tá? Quando a gente olha para aquele menu iniciar, o que vem de cara? Qual é a primeira coisa que vocês percebem? As tiles, né? Aquela coisinha... quem tem o Windows Phone aqui? Todo mundo tem Windows Phone? A grande maioria, né? Antigamente se perguntava quem tem o Windows Phone. Os caras falavam, Windows o quê? Né? Mas tudo bem, legal, show. iPhone, mano. Então, o que acontece, pessoal? Essa questão das tiles é muito importante, porque qual que é o grande conceito desse layout, vamos puxando para o Windows Phone, né? Layout estilo metro, entre aspas. A grande sacada é que quando você está querendo acessar uma informação, a verdade você não gosta de ir atrás da informação. Você precisa que a informação venha até você. E isso que essa questão do tile foi implementada justamente por isso. Porque quando a gente está falando num aplicativo para Windows Store, a gente nunca vai fazer com que o usuário... Inclusive, uma das regras de usabilidade para passar na Store é que você nunca faça com que o usuário dê muitos cliques para chegar onde ele quer. Ele sempre tem que fazer o máximo para que o aplicativo traga informação para ele, né? Então, como é que a gente faz isso? Quem conhece o Cut the Rope? Os que não conhecem, eu vou só para saber o que é o Cut the Rope. O Cut the Rope foi um jogo que foi lançado na época do lançamento do IE9. Acho que foi IE9. Do IE9 para provar que o IE9 funcionava com HTML5. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com uma empresa desenvolvedora de games que criou o Cut the Rope totalmente em HTML5 para lançar junto com o IE. Aí foi lançado, foi um sucesso e agora eles voltaram junto. Também foi um dos primeiros jogos disponíveis na Store do Windows 8. Para quem é dev, deve ter notado que eu falei que ele é desenvolvido em HTML5. Que tecnologia vocês acham que eles usaram para publicar isso no Windows? HTML5, né? Uma outra novidade que a gente tem aí com o Windows 8. Aplicações HTML5 funcionam como nativas dentro dele. Existem algumas, acho que tem uma palestra aí no meio do caminho também que fala sobre isso, mas existem algumas coisas que são diferentes, algumas tags que vocês têm que colocar mais, mas basicamente, isso eu tenho até no meu blog, quem quiser acessar lá, eu tenho uma prova de conceito disso. Se você pegar um demo na HTML5, demos.com, e portar ele para Windows, ele funciona na hora. Inclusive geolocalização e tudo mais que você precisar. Tá? Então, aí voltando para a questão da informação, como é que funciona? A gente... Estou jogando lá Cut the Rope. É um jogo que é baseado em estrelas, né? Então, à medida que você vai jogando, você vai ganhando estrelas. Aí, digamos que se você começa a jogar, você vai acumulando estrelas. Assim que você para de jogar, por exemplo, comecei com 5 estrelas, fui lá, ganhei mais uma estrelinha,
ele vem uma atualizaçãozinha dessa. Na hora ele já vai lá e troca para você, ó, agora você está com 6 estrelas. Só que isso não é só para jogo, né? A gente está falando de um conceito de usabilidade, você está trazendo uma informação que é pertinente. Né? Então, se você for pegar o ticker de notícias do Windows 8, ele fica ali o tempo todo. O tempo todo, te mostrando informação, te mostrando informação. Você não precisa abrir o aplicativo para isso, ele está lá, te provendo informação. Inclusive, dentro dos aplicativos, você também pode e deve usar esse conceito, que é trazer informação para o usuário. Tá? Eles são muito criteriosos quanto a isso na Store. Tá? A gente tem já 2 jogos publicados na Store. Tá? Tem um processo bem criterioso com relação a isso. Tá? Mas, basicamente, a ideia é essa. A gente está falando de tile, live tile, traga a informação para o seu usuário. Não deixe que ele tenha o trabalho de ir para frente. Até porque, quando a gente está falando de um aplicativo de notícias, por exemplo, o que acontece? Você pode ter certeza que o usuário vai clicar muito mais vezes no teu aplicativo, vai usar ele muito mais vezes com você exibindo notícias para ele antes dele abrir, do que ele abrir simplesmente para ver se tem notícia. Alguém discorda disso? Alguém acredita que seja diferente? É só usar no nosso telefone mesmo. Se a gente tiver a informação ali na cara, não tem por que ficar caçando ela. Ela vai estar ali, sempre atualizada. Outra prova que a gente tem disso, alguém já viu um vídeo do Caverna, que trabalha na Microsoft, que chama Smoked by Windows Phone? Alguém já viu? Dê uma pesquisada, quem não viu, que é bem interessante esse vídeo. Em português é comer poeira. Comer poeira do Windows Phone, isso. Comendo poeira do Windows Phone. É bem interessante porque o que ele faz? Ele mostra exatamente esse conceito da tile, como a tile ajuda. O desafio é o seguinte, ele pega um Windows Phone, chega para uma pessoa e fala, vamos fazer o seguinte, você tem família, não tem? Tenho. Vamos ver as atualizações que a sua família fez no Facebook. Vamos lá, vamos ver quem faz mais rápido? O cara, normalmente, o que ele tem que fazer? Tanto com Android quanto com iPhone. Ele vai, abre o aplicativo preferido dele lá para ver Facebook, para ver Twitter, ele vai lá, abre, acha a pessoa e vê a atualização dela, né? O Caverna com Windows Phone, o que ele faz? Desbloqueia o aparelho, terminei. É por isso que ele ganha tanto, porque realmente o conceito é esse. A informação está na cara do usuário o tempo todo. Tá? E aí a gente entra... Eu tinha um slide muito legal aqui, que era relacionado com o metro, mas eu não posso mais falar metro. Então, vamos direto para o próximo slide. Alguém sabe o que é Charms? A tradução literária de Charms? Seriam uns badulaques, bijuteria, né? Presentinho, depende da forma com que for usado, ele pode ter essas diversas traduções. A gente não tem um nome em português ainda para barra de charms, tá? Mas a gente pode tentar alguma coisa. Então, a gente não está falando de badulac. Eu gosto de barra lateral, tá? Não tem um nome oficial, mas a gente chama de barra lateral ou barra do iniciar, enfim, já vi diversos nomes por aí. Mas realmente não tem nada a ver com presentinho, tá pessoal? Também não tem nada a ver com charme de verdade, né? Não tem nada a ver com produtos de beleza, nem nada, tá? A gente está falando dessa barrinha aí, ó. Quando que ela aparece? Ela aparece toda vez que você joga o seu mouse para a ponta superior direita do Windows, ou toda vez que você faz um movimento da direita para a esquerda para aparecer a barra de charms. Então, o que é interessante desse cara e por que para nós desenvolvedores esse cara muda muita coisa? Hoje em dia, quando a gente vai montar um aplicativo e a gente quer fazer uma busca, o que a gente faz? Qual é o primeiro passo que a gente faz? A gente vai lá e desenha a tela com uma busca, né? Quando a gente estiver falando de Windows 8, Windows Store, todo aplicativo que for baixado no Windows Store, a busca vai estar sempre implementada ali. É sempre igual, nunca muda. Se eu preciso compartilhar uma informação hoje em dia, digamos que eu estou lá jogando Angry Birds, eu fiz um ponto maravilhoso. O que eu faço para compartilhar esses pontos que eu fiz? O cara do Angry Birds teve que ir lá implementar uma funcionalidade de compartilhamento com o Twitter, compartilhamento com o Facebook. Aí ele teve lá, o cara do Angry Birds tem uma implementação para o Twitter que faz alguma coisa. O cara do Cut the Rope tem outra implementação de Twitter que faz outra coisa. E o que acontece? Alguém aqui não usa o próprio cliente do Twitter, por exemplo, para tweetar, do Facebook? É difícil, né? A maioria usa um TweetDeck, um Hove, enfim, algum desses clientes aí para utilizar. Eu adoraria poder usar o TweetDeck para tudo que eu faço. Adoraria. Porque eu concentro toda a minha questão de Twitter num lugar só. Só que hoje eu não posso fazer isso, né? Por quê? O Angry Birds, ele está lá implementado, ele tem implementação própria de Facebook. Então, eu tenho que ir pelo Facebook, pelo Angry Birds, autorizar
o Angry Birds lá no Facebook, então tem todo esse trabalho. Então, por que não deixar com que o usuário, quando ele quer compartilhar alguma coisa, seja o que for, Facebook, Twitter, deixar que ele utilize sempre o mesmo recurso? Então, vocês vão perceber que não necessariamente vai ser obrigatório a ser por aqui. Só que quem implementa isso daqui está ganhando um ponto muito grande, pelo menos comigo como usuário. Por quê? Você está permitindo que o usuário escolha como ele quer compartilhar isso. Você vai... tem uma palestra minha durante o dia que eu falo só sobre isso, tá? Mas você mesmo vai pegar e dar o texto que você quer que o cara compartilhe, ele pode utilizar esse texto ou não, e ele usa o cliente dele. Então, quem gosta do Twitch.io, quem gosta do MetroTweet, quem gosta do TweetDeck, enfim, vai usar o seu próprio cliente para fazer isso, tá? E mais ainda, agora, a gente como desenvolvedor, a gente tem como implementar uma aplicação que receba esse cara aqui e utilize a informação da melhor forma necessária. Eu vi um exemplo de um jogo que está sendo desenvolvido que eu achei fenomenal. O que os caras fizeram? O jogo ele brinca um pouco com a foto das pessoas. Então, o que acontece? Quando você vê uma foto na internet, você pode automaticamente dar um share dessa foto aqui pelo Charm, e ele cair, dar um share para dentro do jogo, e automaticamente ele já pega essa foto e faz a brincadeira que você quiser com ela. Internamente, dentro do próprio... Então, é uma implementação que não tem nada a ver com redes sociais, mas que faz muito sentido, né? Tem um outro aplicativo de um amigo nosso, do Murilo, que chama Nudes. Alguém já ouviu falar do Nudes? Nudes é uma espécie de um agregador de conteúdo, tá? Então, o que você faz? Todos os links que você quer, você pode dar um share para o Nudes e agrupar esses links para ficar como se fosse uma biblioteca de links sua que você pode compartilhar com alguma pessoa. Então, são implementações de share que não tem nada a ver com rede social, né, de Twitter, Facebook, LinkedIn, mas que são utilizações muito interessantes desse recurso. Então, é um recurso que a gente pode usar para qualquer coisa, basicamente, tá? E aí a gente tem aqui, ali embaixo, a barra de settings, que é outra obrigatoriedade de todo mundo que desenvolve aplicativo para Windows 8, para Windows Store, que é, se você tem alguma coisa que é configurável no teu aplicativo, por exemplo, eu quero desativar a localização, eu quero fazer o about da empresa para mostrar a versão e tudo mais, obrigatoriamente esse cara vai tudo para dentro dos settings, tá? E aí tem mais dois aqui, que é o Start to Device. O Start é para exibir o menu, né, o Start Menu, e o Devices é para você compartilhar alguma coisa direto com o dispositivo, tá? E para imprimir também, se você quiser imprimir uma tela, alguma coisa direto pela Charms, também dá para ir pelo Device, tá? Vamos curtir aí, né? Essa barrinha vai ser bem interessante. Aí mais pra frente a gente vai, na minha próxima palestra, a gente vai falar melhor dela. Outra grande inovação que essa é demais do Windows. Hoje em dia, o que acontece? Para eu rodar o Windows em qualquer máquina que seja, você sabe qual é o primeiro pré-requisito? O primeiro pré-requisito é que o processador seja baseado em uma arquitetura Intel. Pode ser AMD Intel, mas a arquitetura tem que ser a mesma da Intel, tá? Então, isso começa a complicar um pouquinho, principalmente quando a gente fala de tablets. Eu tenho esse aqui, que é o Slate, e tem outro tablet que é o Iconia, que tiver curiosidade de ver, o Acer Iconia. E é bem interessante ele, porque ele mostra muito qual que é o problema de eu ter um tablet com... Qual era o problema de eu ter um tablet com essa arquitetura da Intel. Ele é mais ou menos dessa grossura, o tablet, né? Então, o que acontece? Por que isso? Porque tem toda uma questão de aquecimento, bateria, tudo que tem a ver na hora que a gente usa essa arquitetura. E agora, a partir da versão do Windows 8, a gente tem uma versão do Windows específica que chama Windows RT, que vocês já devem ter ouvido falar do Surface, né, que vai ser o grande pioneiro aí dessa coisa toda. Mas a diferença é que agora ele trabalha com a arquitetura ARM, né? Então, com essa arquitetura de hardware, o que acontece? O aparelho consegue ficar fininho, a duração da bateria aumenta, né? Ele é um pouco maior, e você utiliza todos os recursos que você tem no Windows 8 normal, com exceção dos aplicativos desktop. Então, quando a gente estiver falando que a gente vai comprar um tablet ARM com Windows, provavelmente, normalmente ele vai vir com o Windows RT, que não é uma versão do Windows que você pode baixar, é uma coisa que vai vir sempre embutida no tablet, tá? E esse tablet, normalmente, ele vai usar sempre a questão dos aplicativos Metro, aplicativo Windows Store, tá? E a grande sacada, finalmente, do Windows 8, que é a Windows Store. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Levanta para mim quem tem Windows Phone. Legal. Levanta para mim quem tem iPhone. Tá? E quem usa Android. Legal. Imagine que eu quero fazer um aplicativo para todos vocês. Como é que eu faço isso para atingir todos vocês
numa plataforma móvel. Como é que eu faço isso? Vocês que são desenvolvedores, me digam aí. Como é que a gente desenvolve? Com HTML5? O HTML5 não suporta nativo no iOS. Não tem suporte nativo, então já é um complicador. Você tem que usar algum framework, alguma coisa aí, para fazer isso nativamente. Tá? Então funciona? Funciona. Só que você vai ter que usar framework em todas as plataformas para fazer isso, porque nenhuma delas suporta HTML5 nativamente. Qual mais? Como é que você desenvolve para iOS? Mono, talvez. Mas ainda assim você vai ter que usar framework para muita coisa. E o próprio Mono deixa de ser framework, né? Nativo. Tá? iOS no C++. Tá. Como é que é o padrão para desenvolver para iOS? É Objective-C. Né? Objective-C. Então, para desenvolver para Android, Java. Para desenvolver para Windows Phone, .NET. Então, você vai ter que ter muita sorte de pegar alguém que tenha todos esses conhecimentos, né? O que é extremamente muito difícil, tá? Ou você vai ter que contratar pelo menos 3 pessoas para fazer isso, né? Uma com conhecimento específico em cada área para desenvolver. Então, isso para atingir quase todos vocês. Alguém aqui não tem smartphone? Quase todos vocês. Eu ainda não consegui atingir todos vocês, cara. Olha que decepção. Agora, levanta mão para mim quem não tem um computador com Windows. Achei. Vocês estão entendendo a dimensão da coisa toda? Quando a gente desenvolve, quando a gente está trabalhando com o mercado de apps, né, a gente está sempre falando em volume, gente. Volume é o que importa. Tanto se você for para um modelo de advertising, que é colocar os banners de anúncio, se você for para um modelo de monetização próprio do aplicativo, se você for fazer compra dentro do aplicativo, você está sempre trabalhando com volume. Você precisa ter volume, você precisa ter escala. E como é que você faz isso hoje para atingir o máximo de pessoas de cara sem ter dor de cabeça? A partir de agora, com o Windows 8. A partir do momento que você publica, só para vocês terem alguma ideia de números, hoje, quantas licenças de Windows 7 vocês acham que já foram vendidas? A gente está falando de vendida, e não da Santa Efigênia. Tá? Só vendidas são mais de 800 milhões de cópias de Windows vendidas, fora as da Santa Efigênia. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas que vocês podem atingir de cara. Por quê? Nesse mesmo lugar onde eles falaram que reimaginaram o Windows, o Steve Ballmer falou uma frase que na época me chocou muito, porque eu achei que era impossível, mas hoje eu vejo que é verdade. Todo e qualquer computador que roda o Windows 7 vai rodar o Windows 8 e melhor. Se você for pegar o consumo de memória de um aplicativo, de um computador com Windows 7, só com o Windows 7 instalado, dá mais ou menos uns 450 megabytes. Se você instalar só o Windows 8 nele, vai dar mais ou menos uns 330 megabytes. Tá? Então, quando a gente fala de desenvolver aplicativos para Windows Store, hoje em dia o que acontece? Se eu quero desenvolver um aplicativo, antigamente o que a gente tinha que fazer? Pô, eu quero desenvolver um produto. Eu preciso ir lá, montar um produto de caixinha, vender no Super Downloads, enfim. Vender em algum lugar esse produto de caixinha. Né? E aí o que eu tenho que fazer? Tem que ter um esquema de pagamento para que eu mesmo vá lá e cobre o cara, consiga dar feedback, enfim. Preciso montar toda uma infraestrutura para isso. A partir do momento que eu tenho uma Store, você como desenvolvedor você só precisa se preocupar em desenvolver, mais nada. A Store faz todo o resto para você. Então você consegue ter todo o esquema de cobrança, você tem toda a parte de feedback de usuário, tem tudo isso já disponível no Windows Store e atingindo 800 milhões de pessoas de uma vez só. Tá? Então por isso que eu acho que a Store realmente é uma coisa que vai engolir um mercado muito grande. Tá? Porque não tem como você não ter a Store. A partir de dezembro você vai comprar um computador na loja, tá com Windows 8. Você vai comprar um computador para o seu pai, para sua mãe, já vai estar usando o Windows 8. Tá? Então tem toda essa questão da Store para a gente considerar. E o Windows 8 é uma das últimas, que eu acho outra sacada excelente de novidade, que é essa questão do roaming. Né? Quem é que gosta de game? Joga, pode levantar a mão, gente, não tem vergonha não. Isso, legal. Agora, comigo já aconteceu isso, vê se aconteceu com vocês. Você está lá no computador, jogando lá, que nem louco. Aí, no meu caso, tinha uma mãe muito rígida, né? Então, o que acontecia? Dava 10 horas, ela falava, desliga esse computador. Você não desligava, ela ia lá e puxava o cabo da tomada. O que acontecia com o seu jogo? Perdia o save, você tinha que fazer tudo de novo. Beleza. Agora, olha que legal, que interessante se a gente montar um jogo para o Windows 8 que a gente consegue fazer. Vamos imaginar a mesma situação. A criança está lá, né, tá jogando, tá desenvolvendo o jogo, né? Tá jogando, se matando. Aí a mãe vai e puxa o cabo do computador de novo. Aí você fala, puxa vida, a criança é muito esperta, o que ela faz?
saca o telefone ou o tablet debaixo do cobertor e continua jogando da onde ele parou. Nós, como desenvolvedores, essa questão do roaming é basicamente o quê? Nós, como desenvolvedores, podemos manter o usuário logado na nossa aplicação ou que a experiência do usuário seja a mesma na nossa aplicação, aonde quer que ele esteja. Quem aqui já usou o Windows 8 em mais de um computador? Alguém já usou? O Windows 8 em mais de um computador? O que acontece quando você loga no teu computador, você define o background, define a tela de lock screen e define tudo isso? O que acontece? Quando você loga em outra máquina, ela vai junto. Automaticamente o Windows vai lá, conecta a internet, busca tudo da nuvem para você e devolve. Como desenvolvedor, você pode fazer a mesma coisa. Tá? Então aqui o desenho mostra o quê? No seu computador, você pode ter um store local, onde você está salvando os dados do que está acontecendo e mandando ele para a nuvem, para que quando ele use, seja lá de onde for, a próxima vez que ele usar, ele vai ter o mesmo dado. Tá? Então, gente, rapidamente, introdução a jato para vocês do que é o Windows 8. Eu espero que vocês continuem com a gente durante o dia, onde a gente vai entrar um pouco mais nessa questão de design e código. Back de notebook. Ah, tá. Peraí. Então, espero... Vamos ver. Como é que eu vou sortear isso aqui agora? Vamos lá. Quem prestou atenção vai saber. Quantos milhões de cópias do Windows foram vendidas? Levanta a mão. Levantou a mão lá? Isso aí. Esse aqui é um back de notebook, tá? Pra você colocar no fundo lá. Pessoal, então é isso. Basicamente são essas as grandes novidades que a gente tem. Durante o dia a gente vai estar mostrando para vocês como é que funciona tudo isso, tá? Então, espero vocês, principalmente na última hora, onde a gente vai estar tendo um papo mais aberto aí. Obrigado.